implantando desde o ano passado aqui na Seminas um projeto que chama Internacionaliza BH. Esse projeto é uma sequência de um trabalho da Fundação Dom Cabral da Prefeitura, que confiou à Seminas a sensibilização da população de Belo Horizonte para o tema da internacionalização. Então, o que a gente está fazendo é mostrar os benefícios de um território internacional e preparar as pessoas para esse momento internacional. Então, tem vários projetos. Um deles é o registro de entrevistas com pessoas do mundo, os cidadãos do mundo. Na medida do possível, os mineiros do mundo, mas os brasileiros do mundo já também nos enriquecem muito. Então, a gente tem feito entrevistas e também com o mundo em Belo Horizonte, só para o senhor entender um pouquinho primeiro o projeto como um todo. Além disso, a gente tem promovido convívio com várias comunidades internacionais para prestar atenção e aprender com gestos de referência. Então, a essência do projeto é a convivência para aprendizado daquilo que tem harmonia com os valores locais. O doutor Alceu Morojo Lima, né, dizia que das degenerações da mineiridade, o mineiro caía na mineirice, né? Porque da modéstia ele ia para quase um servilismo, né? E por aí afora. E nós temos entendido aqui, embaixador, que eu fiz um conselho aqui uma época, que nós pusemos como presidente de honra o nosso querido mineiro, que é o Eliezer Batista. E um talvez conhecido seu, que é o ministro José Israel Vargas, nosso querido Vargas, e muitos outros. E chegamos à conclusão, depois de 4 anos de debates mensais, que tudo era um mindset, né? Que era o seguinte: o mineiro é introvertido, ele se fecha, né? E se nega um pouco a receber contribuições exteriores. É óbvio que isso aqui na Associação Comercial e Empresarial de Minas é percebido como algo que inibe o comércio, inibe o convívio e a partir daí o comércio os resultados empresariais, né? Daí esse projeto que a Mônica está levando à frente, que nós queremos aprender pelo convívio, né? No sentido de nós nos relacionarmos melhor com os gestos internacionais, o modo de ser, o estilo, né? Segundo um amigo nosso, deixarmos de ser tão jecas. Você sabe, tem 2, 3 coisas que eu aprendi na experiência, né, de viver fora. Primeiro, é a questão da democracia. Porque aqui no Brasil, a gente tem um regime aberto, democrático, mas nós, brasileiros, nós sabemos atuar na democracia. Você na democracia, o cidadão é importante, né? O cidadão tem uma voz. E aqui você começa apenas a ter algumas instituições que defendem o cidadão, né? O direito do cidadão. E a cidadania aqui no Brasil não se compara com desses países mais envolvidos, porque lá eles exercem sobre a cidadania, eles demandam, eles pedem, eles pressionam. E em termos de empresa é a mesma coisa. Quer dizer, a democracia funciona por grupos de pressão, que todos são legítimos, cada um defende o seu, entendeu? Mas a democracia funciona quando um grupo de pressão tem mais força sobre o outro, e no debate aberto, né? Não é na luta. Lá você não tem adversário, como nós e eles, não tem isso. Você tem a sociedade em que o cidadão defende o seu direito, a empresa defende o seu direito, e no embate das ideias você tem a maioria que exerce o seu direito, elege, e as políticas que ela defende são implementadas. Então essa é uma coisa que aqui no Brasil a gente não está ainda habituado. O Estado aqui ainda é visto como dirigente, né? As empresas ficam esperando qual é o sinal do Estado, e as pessoas têm medo, acham que não vai funcionar, não demandam, né, os PROCONs da vida,
São coisas recentes e você não defende. Isso é uma primeira coisa, quer dizer, a gente não sabe utilizar os instrumentos democráticos para você ter uma voz, né, na democracia. Uma outra coisa também que me chamou muito a atenção, porque a gente não tem esse conceito aqui no Brasil, é os políticos dos vários partidos, eles sempre introduzem na discussão a questão do interesse nacional. Eu criei uma revista, tem uma revista já há 9 anos, chamada Interesse Nacional, que é para divulgar. E agora, você ontem o Renan, defendendo essas medidas, falou do interesse nacional. Você começa a ver que falam muito, escrevem, divulgam a coisa, né? Começam a falar, porque o interesse nacional é prioritário. Esse artigo meu ontem eu falo várias vezes isso, quer dizer, não adianta você querer defender o interesse dos outros, você tem que defender primeiro o teu, primeiro o interesse do seu país. Isso você vê na Europa, em todos os países, você vê agora que essa questão dos imigrantes, eles estão se queixando, eles vão contra, eles defendem o interesse deles. Nos Estados Unidos, qualquer coisa que se discute lá é o interesse nacional que vem em primeiro lugar. Então isso aí é a importância que os políticos, os empresários dão ao país, defesa do interesse do país, em primeiro lugar. Uma outra coisa também que é muito claro aí fora é a objetividade das pessoas, né? Aqui no Brasil, o pessoal, você vê em qualquer conferência que você vai, você tem que fazer uma pergunta, o cara faz um discurso, não faz a pergunta, né? E a gente, como em qualquer problema que a gente discute, a gente só faz diagnóstico, a gente não faz proposta. Você só faz diagnóstico, né? A gente é muito bom de diagnóstico aqui. Todo mundo sabe, né? E é em tudo, né? Na economia, na política, em todo lugar. Lá não, nesses países as pessoas são muito objetivas, entendeu? Porque elas têm essa questão da defesa dos seus interesses, da defesa do interesse nacional. Então, você quando vai numa conferência e tem perguntas assim, é chocante o contraste, né? As pessoas vão diretamente ao assunto, não ficam divagando, propondo coisa. O cara que está fazendo, você foi lá para ouvir o sujeito, né? E aí o cara fica fazendo um discurso paralelo, porque não te interessa, você quer saber, para a pergunta. Então essa questão da objetividade, que é uma atitude, né? Uma postura, né? Enfim, é um pouco por aí, né? Excelente. Tem algumas coisas que chamam muito, sem falar em outras, eu estou me referindo só a coisas ocidentais, né? Quer dizer, se você começa a introduzir outros conceitos do Japão, da China, então aí é uma coisa completamente diferente. Eu me limitei aqui a dar algumas diferenças, né? Algumas coisas dos países ocidentais. Mas dos orientais, o que mais chama a atenção, senhor? Tem o estilo deles, né? O estilo de negociação deles, né? Tanto empresarial quanto do governo. E também a natureza do trabalho, né? No Japão, na China, né? O trabalho vem em primeiro lugar. E depois, no caso do Japão, é uma coisa, eu cito sempre isso, quer dizer, aqui no Brasil a gente inventou umas coisas que são únicas aqui no Brasil. Por exemplo, na questão trabalhista, a gente inventou uma justiça do trabalho. Poucos países no mundo têm isso. Não existe justiça do trabalho. Na Inglaterra não existe, nos Estados Unidos não existe, onde eu servi. No Japão, as questões trabalhistas, se você despede uma pessoa e tal, é resolvido cara a cara, entre as duas pessoas, entendeu? Não é uma questão de polícia, de justiça. E você tem
para resolver esses casos, que são poucos, porque lá no Japão também tem uma questão da lealdade para a empresa, né? É um outro conceito, né? Você tem, segundo me falaram aí, você tem 6.000 questões trabalhistas por ano, que aí é uma coisa que não dá para resolver, aí chamam alguém, tem alguma coisa lá que resolve. Nos Estados Unidos, você tem 60.000. No Brasil, você tem 2.500.000 questões trabalhistas que vão para a justiça. E aqui no Brasil, uma coisa que prejudica muito isso, esse esforço de atualização, né, de ver o que está acontecendo no mundo, é essa deterioração que houve, né, nos últimos anos, em que a falta do exemplo de cima, né, permeia toda a sociedade, né? Então, eu estava mencionando, uma das coisas que mais choca a mim, pelo menos aqui no Brasil, comparando com o que a gente vive aí fora, é a falta de liturgia da autoridade brasileira. Quer dizer, a liturgia do cargo aqui no Brasil é muito baixa. A primeira-ministra tomou posse e ela prestou juramento na frente de uma fotografia que era, não, acho que era acho que era na Malásia, ou acho que era na Malásia. Tinha uma fotografia do sujeito que criou o país, que era o exemplo, né? E ela prestou juramento na frente da fotografia. Quer dizer, era o exemplo. Né? Ela jurou assim, em frente da fotografia na televisão. Ela jurou cumprir as leis e tal, na frente do fundador do país. Quer dizer, porque o exemplo veio dele, entendeu? Aqui no Brasil você não tem parâmetros, você não tem exemplo, né, de cima, por comportamento, por atitudes e tal. Dá no que dá, quer dizer, todo mundo faz o que passa na falta cabeça. do exemplo. Excelente, embaixador, muito obrigado. Riquíssima contribuição. Obrigada. Muito obrigado por participar do nosso programa.